Oi, sexto ano, vamos para mais uma correção? Então tá, eu tô na página 198, tá? Eu vou corrigir a 198 até a que eu pedi para vocês, as 205 até a 203. Foi isso que eu pedi para vocês, né? Vamos lá. Em um auditório, há 48 cadeiras que podemos dispor de diversas formas sem sobrar nenhuma. Então, vamos lá. Podemos fazer uma única fileira com 48. Então, se tem 48 e é uma fila só, são 48 cadeiras, né? Escreva aí, 48. Letra B. Podemos fazer duas fileiras com, se eu pegar e dividir 48 por 2, eu vou chegar em 24. Aqui é 48, aqui é 24. Agora, se eu dividir por 3 e fizer 3 fileiras, eu chego com 16, tá? É só ir dividindo. Agora, se eu fizer 4 fileiras, então se eu dividir 48 por 4, eu tenho 12 cadeiras. 12. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Letra E, se eu fizer em 6 fileiras, eu divido 48 por 6, dá 8, né? Porque 6 vezes 8, 48. F, se eu fizer em 8 fileiras, então dá por 6. 6 cadeiras cada fila. Podemos fazer 12 fileiras, então eu pego 48, divido por 12, dá 4. 4 cadeiras cada uma. Se eu fizer por 16 fileiras, então eu pego 48, divido por 16, vai dar 3 cadeiras cada uma. Se eu fizer a divisão por 24 fileiras, eu fico com 2 cadeiras para cada fila. E se eu fizer 48 fileiras, eu fico com uma cadeira em cada uma, ok? Então, tá aqui. De baixo para cima, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. Eu fiz a divisão. Pelo número de fileiras que temos como possibilidade, encontramos os divisores de 48, já que a divisão por 40 de 48 por qualquer uma dessas quantidades é exata. Assim, os divisores de 48 são 1, eu sempre falei que começa por 1, né? Sempre começa por 1 e termina pelo número que eu tenho, tá? O 1 é o primeiro e o próprio número é o último. No intervalo é que você tem que achar. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24. Lembra da regrinha que eu dei? Regrinha de ouro. Quando eu chego na metade do número par, eu pulo direto para o número. É o conjunto dos divisores de 48, ok? Por que não fizemos fileiras com 5 ou 7 cadeiras? Porque iriam sobrar cadeiras, porque não dá a divisão exata. E o enunciado fala que não pode sobrar. Não pode sobrar nenhuma. Então, tem que ser divisão exata, sem sobrar nenhuma, tá? Então, por 5 e por 7 não daria, senão sobraria. Vamos descobrir os fatores do número 40. 40 vezes 1, 40. 40 vezes 10, perdão. 4 vezes 10, 40. 5 vezes 8, 40. 20 vezes 2, 40. Sendo assim, o número 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40 são fatores do número natural 40. O que quer dizer isso? São fatores, são divisores. Aqui é um outro jeito de descobrir os divisores de 40, tá? 4. Agora, vamos descobrir todos os números naturais que dividem exatamente, sem resto, o número 40. Sem resto.
40 dividido, ó, aqui eu tenho o valor e eu tenho a resposta. Então, você tem que pensar, 40 dividido por 1 dá 40. 40 dividido por 40 dá 1. 40 dividido por 2 dá 20. 40 dividido por 20 aqui dá 2. 40 dividido por 4 dá 10. 40 dividido por 10 dá 4. 40 dividido por 5 dá 8. 40 dividido por 8 dá 5, ok? Então, os divisores de 40 são 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 e 40, ok? São esses que aparecem aqui e aparecem aqui. É um outro jeito de achar os divisores, tá? Eu prefiro ir pensando e dividindo um a um. Não gosto de fazer nem assim, nem assim. Mas vocês são livres, tá? Então, os divisores... Aqui já botei. Compare os fatores e os divisores do número natural 40. Quais fatores do número natural 40 também são seus divisores? Todos. Todos eles. Se eu descobrir por fator ou se eu descobrir por divisão, eu consigo achar os divisores de 40, tá? Gente, o que está dizendo aqui no 3 e no 4? Você pode pensar, qual número multiplica que dá esse número? Ou você pode pensar, qual é o número que eu divido que dá aquele número? Tanto faz o pensamento, você pensar pelo que está na tabuada ou pelo critério de divisão. É isso que quer falar esse exercício aqui, tá? Quais são os fatores do número 64? Ó, que número que eu boto aqui que dá 64? Pode ser 1 vezes 64, pode ser 1 vezes 32, pode ser 4 vezes 16, pode ser 8 vezes 8. Aqui também é um outro jeito de achar os fatores, tá? Sendo assim, os números 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64 são os fatores do número natural 64, ou são os divisores de 64. Quais são os números naturais que fazem a divisão exata do número 64? 64 dá para dividir por 1? Dá 64. 64 divide por 2? Sim, dá 32. 64 divide por 4? Sim, dá 16. 64... gente, por que ele não botou o 3 aqui? Porque 64 não divide por 3, porque 6 mais 4 dá 10. Então, ele pulou para o 4. Por que ele não botou o 5 aqui, ó? Porque não dá. Por que ele não botou o 6 aqui? Porque não dá. O 7 também não dá, ok? Por que o 6 não dá, tia? Porque só deu por 2, não deu por 3. Por isso que não dá por 6, ok? Então, vocês têm que lembrar da regra, tá? 64 por 7 pulou, não dá, então aqui vai direto por 8, ó. 64 dividido por 8 dá o próprio 8. Depois, 64 dividido por 16 dá 4. 64 dividido por 32 dá 2. 64 dividido por 64 dá 1. Aqui é a forma de pensar como você acha os divisores. Mas, para mim, eu prefiro ir pensando um a um, ok? Então, os divisores de 64 são 1, 2, 4, 8, 16, 32 e 64. Gente, assim, ó. Eu, tia Rutri, prefiro um jeito. Que jeito? Ir pensando um a um. Quando for par, chego na metade, eu vou direto para o próprio número. Eu prefiro assim. O livro traz essa forma e traz essa forma. Se você preferir dessas formas assim, você é livre, você pode fazer, tá? Eu acho que isso aqui confunde o meu pensamento, mas cada um é um indivíduo, cada um tem uma forma de pensar, tá? Então, vocês são livres para pensar dessa ou dessa forma, ou pela multiplicação ou pela divisão. Eu gosto de colocar 64. Eu gosto de colocar na chave e ir pensando um a um. 1 dá, 2 dá, 3 não dá porque dá 10.
4, 64 por 4, aí coloca ali na chave, né? Sim, dá por 4. 5, não dá. 6, não sei, mas peraí, não deu por 3, deu por 2, mas não deu por 3. Então 6 não dá. 7, não, porque o 7 na tabuada tem o 63, depois já tem o 70, não tem o 64. Então tá. Por 7, por 8, por 8 vai dar, porque 8 vezes 8, né? 64. Por 9. Por 9, não tem 64 na tabuada de 9. Vocês estão pensando, vocês estão entendendo? Eu gosto de pensar assim, dessa forma. Por 10, não dá. Por 11 também não dá, porque não é igual. Por 12. Por 12, acho que dá, porque por 12, qual é a regrinha do 12? Aí, tia, não lembro mais a regrinha do 12. Então, olhe no seu livro, na sua anotação. Por 12 tem que ser por 3 e por 4 ao mesmo tempo. Então não dá por 12. Isso, não dá. Vocês estão entendendo? Eu prefiro assim, dessa forma. 13 também não dá. Por 14. E agora? Não sei. Bota na chave. 64 por 14. Bota na chave, não tem problema, tá? Você vai ver que não dá. Você vai ver que só dá por 16. Depois você vai ver que só dá por 32. Cheguei na metade, pulo direto por 64. Ok? Eu prefiro já ir fazendo assim, do que ficar pensando separadamente, tá? Dizemos que um número natural é divisível pelo outro quando o resto da divisão é zero, portanto, a divisão é exata. Já expliquei isso para vocês, né? Gente, deixa eu só falar uma coisa. Essa questão dos divisores é treino, tá? É treino, não tem outro segredo, é treinar. Pegar número e treinar, até você estar com a cabeça já bem craque naquilo ali. Compare os fatores e os divisores do número 64. Quais os fatores do número 64 também são seus divisores? Todos. Todos esses fatores também são divisores. O que aparece aqui, aparece aqui. Qual é a relação entre fator e divisor? São os mesmos. A relação é que são os mesmos, tá? Essa é a resposta. Os fatores e divisores são os mesmos. Quem multiplica e quem divide é igual. Se descobrirmos os fatores de um número natural, descobriremos os seus divisores? Sim. Se você descobrir o fator... Gente, o que é fator? Fator é lá na multiplicação. É o elemento da multiplicação. Um fator multiplica outro fator e dá o resultado, né? Então, calcule. 30 é a mesma coisa que 1 vezes 30. É a mesma coisa que 2 vezes 15. É a mesma coisa que 3 vezes 10. É a mesma coisa que 5 vezes 6. Então, os divisores são 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30, ok? Quais os números divisores de 15? O 15 está na tabuada de 1, de 3, de 5, direto para o de 15. Não tá em mais nenhum, ok? Complete com os divisores de 20. De 20 tá no 1, tá na tabuada de 1, tá na tabuada de 2, de 4, de 5, de 10. Chegamos à metade, pulamos direto para o 20. Do 48. 48, tá na tabuada, 48, os divisores. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24. Cheguei na metade, pulo direto para o 48, ok? De 54, 1, 2, 3, 6, 8, 18, 27. Cheguei na metade, vou direto para o 54.
ok? Para se obter um número natural como produto, há diversos fatores. É porque esse número natural tem diversos divisores. Se tem diversos fatores, tem diversos divisores. Complete com os divisores. 21 está na tabuada de 1, 3, 7 do próprio 21. 33 está na tabuada de 1, de 3, de 11 e do próprio 33, ok? 51 está na tabuada de 1, de 3, de 17 e de 51. Se para obter um número natural como produto há poucos fatores, é porque esse número natural tem poucos divisor. Falou em fator, falou em divisor, tá, gente? Complete com os divisores. Gente, já conversamos sobre os números primos, né? Esses três aqui são primos, ó. O 17, o 43 e o 59. Então, ele só divide por 1 e por ele mesmo. 1 e 17, 1 e 43, 1 e 59. Ok? É só você pensar. Aonde você vê o 17, 43 e o 59 em qualquer tabuada que você conhece? Não tem, só deles mesmos, né? Números primos. Já vimos que há alguns critérios de divisibilidade que facilitam nossos cálculos de divisões, mas nem todos os números possuem muitos divisores. Por exemplo, quais os divisores de 3? 1 e 3. Quais os divisores de 7? 1 e 7. E do 11? 1 e 11. Damos a esses números o nome de primos. Você sabe por quê? Sabe, porque a tia Ruth já explicou. Números primos são os números que só dividem por um e por ele mesmo, ok? Os números naturais que têm mais de dois divisores, nós chamamos de compostos. Então, todos esses números que têm mais de um são os números compostos. E aqueles que só têm ele e ele mesmo são os números primos. Atenção, 0 e 1 não são números primos, tá? Apesar de o 1 só dividir por 1, ok? Mas ele não entra na tabela de primos. Quantos divisores tem o número natural 1? Só um. Quais números são divisores de 0? Todos. Todos dividem o 0, mas o 0 não divide ninguém. Existe número primo par? Sim, o 2 é o único, né? Assinale com X todos os primos. Tá aqui, ó. Primeira coluna 43 e o 31. Segunda coluna 23 e o 73. O 57 não é, né? Ó, o 71, porque o 91 e o 73 estão na tabuada de 7, né? Aqui, só, na quarta coluna, só os 5. Esses dois aqui estão na tabuada de 3 e de 9. De 9, de 3, né? Aqui, ó, tá na tabuada, esses dois não. Aqui só o 7, essa só o 13 e 89, e essa todos aqui tá na tabuada. Tem na tabuada de 3, tabuada de 11, né? Os matemáticos da escola de Pitágoras estavam interessados em números perfeitos e amigáveis. O número 6 é um número perfeito. Números perfeitos, gente, é aqueles que soma os seus divisores, tirando ele, né? E dá ele mesmo. Número perfeito é aquele cuja soma dos seus divisores naturais, exceto ele, é ele mesmo. O número 28 é um número perfeito? Vamos ver. Ó, primeiro eu pego quais são os divisores de 28. 28 dá para dividir por 1, dá para dividir por 2, por 3 não dá, porque 8 mais 2 é 10, não dá. Por 4 dá. Por 7 dá, porque 7 vezes 4, 28. Depois, por 8 não tá na tabuada de 8, não tá na tabuada de 9, não tá na tabuada de 10, não tá na tabuada de 11. Por 12 também não dá, por 13 também não dá, dá por 14. Cheguei na metade, vou direto pro 8. Agora, vamos somar aqui
os divisores tirando ele, tá? 1 mais 2, 3, 3 mais 4, 7, 7 mais 7, 14, 14 mais 14, 28. Então, 28 é um número perfeito? Sim. Por quê? Porque as somas dos divisores dá ele mesmo. As somas dos divisores, exceto ele, dá ele mesmo, ok? Encontre mais 2 números perfeitos e registre. Isso aqui é uma resposta pessoal, depois eu vou olhar o que vocês fizeram. Agora, veja a relação entre 220 e 284. Olha só, qual é a relação? Tá aqui os divisores de 220. Se você somar aqui, vai dar 284. Se você pegar o 284, tá aqui a fatoração, e se somar, dá 220. Então, eles não são números perfeitos, mas eles são amigáveis. Por que eles são amigáveis? Porque a soma dos divisores de um dá o valor do outro, ok? Gente, perfeito e amigável, isso aqui eu não cobro nem prova, tá? Isso aqui é só mais a título de conhecimento, ok? Só cobro mesmo números primos. Aqui, ó, para vocês fazerem esse exercício aqui, vocês têm que seguir essas regrinhas aqui, ó. Por exemplo, risque o número 1, riscou o número 1. Risque o múltiplo de 2, exceto ele mesmo. Então, eu não risco 2, depois tudo que for par aqui, você vai riscar. Todos. Sobraram poucos já. Risque os múltiplos de 3, exceto ele mesmo. Então, tudo que está na tabuada de 3, tudo que der para dividir por 3, você vai riscar, tirando ele. Depois, risca todos os divisores de 5, exceto ele. Então, tudo que termina com 0 e com 5, você vai riscar. Depois, os múltiplos de 7. Tudo que está na tabuada de 7, você vai tirar, tá? O que sobrar são números primos, ok? Aquilo que sobrar aqui são números primos. Vou deixar aqui para você ver se você conferiu. Por que não é preciso riscar os múltiplos de 4, 6, 8 e 10? Porque os múltiplos de 4, 6, 8 e 10 também são os múltiplos de 2. São pares. Já foram riscados aqui. Quando eu risquei o 2, já risca aqui, né? Os números que não foram riscados são os 25 primeiros primos que existem, ok? Então, você tem que... qual que sobrou? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97. Então, esses foram que você não riscou aqui, ok? E que são primos. Quais os primos maiores que 60 e menores que 100? 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97, ok? Quantos números primos desse quadro terminam com o algarismo 7? Se você contar, são 6 números que terminam com 7. E quantos que terminam com 3? 7 números terminam com 3, tá? Então, a resposta é 6 e 7, respectivamente. Agora, vamos verificar se o número é primo. Para isso, começamos pelo primeiro número que não foi riscado e verificamos se ele é divisível por ele próprio. Depois, passamos para o próximo número. Paramos apenas se a divisão der exata, o quociente fica igual ou menor que o número primo divisor, por nesse caso é o número primo. Observe os exemplos. Gente, eu vou fazer só um vídeo disso aqui, tá? Não se preocupem que eu vou fazer só um vídeo sobre como achar o número primo maior que 100, ok? Beijo, gente. Para não ficar esse vídeo muito longo, eu vou fazer um outro separado, certo? Beijo.